Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no podcast de hoje, convidamos alguns professores voluntários da Nova Acrópole para dialogarmos sobre o ano de 2020 e reflexões filosóficas sobre esse ano. Começamos com a professora Jerusa Garay e também a professora Érica Calvelage. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Érica, Jerusa. Boa noite também aos professores José Roberto e também ao Bernardo Norá. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. É um prazer estar aqui com você, com o Pedro e todos os nossos colegas para, mais uma vez, discutirmos, conversarmos e trocarmos algumas ideias tão interessantes. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole, compartilhando esses ensinamentos aí com todos. Bem, pessoal, então vamos dar início ao nosso podcast. Obviamente, o nosso objetivo não é trazer verdades absolutas, nem mesmo esgotar esse tema, até porque esse podcast busca trazer reflexões e aportes que a filosofia à maneira clássica nos traz para podermos encerrar um ano. E talvez essas reflexões não valham somente para o ano de 2020, assim como valha também para todos os nossos ciclos. Então é exatamente esse o ponto inicial que eu gostaria que vocês começassem a falar. Como podemos encerrar os nossos ciclos? Que reflexões filosóficas, que reflexões a filosofia nos aporta para que possamos encerrar bem, conscientes, os nossos ciclos? Bom, Pedro, Platão tem uma obra fantástica, né? As obras de Platão em nenhum momento perdem a sua validade, o seu valor, e uma dessas obras é justamente As Leis. Existe dentro dessa grande obra, desse grande mestre, uma passagem em que ele coloca isso como uma cultura para os seus guerreiros, os seus guardiões, que uma maneira do ser humano estar sempre preparado para os momentos de crise, os momentos de exigência, tanto a nível pessoal como a nível social, a nível coletivo, é aproveitar aqueles momentos em que, digamos assim, as coisas estão calmas, estão tranquilas, não para simplesmente se perder ou se entregar numa vida de conforto ou numa vida de, como está tudo tranquilo, não preciso me preocupar com as coisas acontecendo. Pelo contrário, aproveitar esses momentos para ir exercitando-se precisamente para quando na nossa vida de uma maneira particular ou na nossa situação social, alguma coisa mudar drasticamente que precisamos recorrer às nossas melhores qualidades desenvolvidas em tempo de paz, desenvolvidas em tempo de tranquilidade, para utilizar precisamente nesses momentos. E assim podermos ter uma atitude correta, uma atitude que não seja uma atitude de desespero ou de medo ou de impotência perante as coisas que acontecem, mas termos uma atitude ativa, sempre prontos para aportar da melhor maneira possível, né? Beneficiando a nós mesmos e, de certa maneira, também beneficiando aos outros que nos cercam. Bom, pegando um gancho aí no que o Zé Roberto trouxe para nós, né? Existe uma frase bastante conhecida aí acho que se refere sempre a Sócrates, né? De que a gente tem que ter uma vida refletida, né? E talvez esse seja o ponto inicial, ou o ponto inicial para a gente falar do ponto final, que é a pergunta do Pedro sobre o encerramento dos ciclos, né? Se a gente recordar o ensinamento de quase todas as escolas de filosofia e todas as tradições, sempre vai falar sobre o ser humano conseguir olhar para dentro, refletir profundamente a respeito das suas experiências. E isso não é diferente no encerramento de um ciclo, né?
Quando a gente encerra qualquer ciclo, a gente pode pensar num dia. Então, eu posso fazer isso antes de dormir, que é repassar tudo que eu vivi naquele dia, quais foram as experiências, o que foi válido, o que não foi, o que eu gostaria que fosse diferente para que no próximo dia eu possa corrigir, né, as minhas ações. Eu posso falar no ciclo de um ano, que é o nosso ciclo de aniversário, né, e toda vez que a gente faz aniversário, né, a gente encerra um ciclo e a gente comemora, né, como se brinca, mais uma volta em torno do sol. E também é um momento da gente recapitular, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente viveu, o que significou aquele ano, quais foram os aprendizados. E quando a gente fala, então, desse ciclo conjunto, que é o encerramento de um ano, né, para todo o conjunto da humanidade, é um momento também para a gente fazer essa reflexão, tanto individual, o que vivemos neste ano, quanto de forma coletiva. E talvez isso seja o que esse ano de 2020 trouxe de muito interessante, que forçou uma experiência coletiva, né, de forma mais evidente, porque o fato de que a gente tem um vírus que de uma maneira muito curiosa une a todos nós, porque passamos ainda com países diferentes, com culturas diferentes, com condições sociais diferentes, políticas diferentes. Essa situação disso que aconteceu esse ano, essa circunstância acabou nos forçando a ter uma experiência conjunta. E aí talvez venha essa necessidade, no encerramento desse ciclo, de fazer essa recapitulação, né? E é muito interessante a gente observar que tem muitas brincadeiras agora, o pessoal, né, tem muitas imagenzinhas e tal, o pessoal falando, o ano que não aconteceu nada, né, o ano que nós queremos apagar e tudo mais, quando na verdade aconteceu muita coisa, mas não era talvez aquilo que a gente imaginava, então isso gera uma sensação de que não aconteceu nada, quando na verdade aconteceu muita coisa, né? E aí, pensando justamente nessa visão que o Zé Roberto trouxe, o quanto a gente vai conseguir fazer um esforço, né, para conseguir aproveitar esses momentos, inclusive para nos preparar para o próximo ano, porque dado a surpresa que a gente teve nesse ano, né, ninguém imaginaria há um ano atrás, no dia 22 de dezembro, que tudo isso teria acontecido nesse ano, né? Então isso já nos deixa uma dica, né? A gente está preparado para a possibilidade de que o destino, o karma, como a gente queira chamar, pode preparar coisas muito mais criativas do que a gente possa estar planejando, né? E como a gente encarar isso, né? Dado essa experiência desse ano, que trouxe desafios e oportunidades, né, para todos nós de revisar e de refletir, reorganizar, né, e reestruturar a nossa vida. Então, é um momento que a gente tem literalmente todo ano, em que a gente vai precisar fazer, ou pode, né, fazer uma revisão todos os anos. E nesse ano a gente tem muito material para poder avaliar e recolher o que a gente aprendeu, né? E acrescentando a isso que a Jerusa colocou, que todo fim de ciclo é uma oportunidade de observar o que foi, observar quem nós somos agora e também planejar o futuro, planejar para onde nós estamos indo. Algo importante para acrescentar é que aqui tem um critério em relação a essa reflexão. Aqui tem um critério para que a gente possa se avaliar. E como aqui estamos falando de filosofia, o nosso critério é sempre filosófico, desse nosso ponto de vista que buscamos trazer para vocês que estão nos ouvindo. E o que seria um ponto de vista filosófico para se avaliar? É uma avaliação de acordo a que ser humano nós sonhamos em ser, o que nós realmente queremos da nossa vida,
Ou, em outras palavras, o que é a felicidade para nós? Qual é o sentido da nossa existência? Até, talvez, o que é ser ético, no nosso ponto de vista, e também de acordo a esse ponto de vista de todos os filósofos que nos precederam, de todas as civilizações que já passaram. E dentro desse ponto de vista, então, nos cabe, no fim dos ciclos, fim do ano é um período em que todos estão comemorando juntos de alguma forma, esse ano que acabou, e essa nova oportunidade que a vida nos traz para fazer novas coisas e ter novas experiências, novas ações. É uma oportunidade para perceber o quanto nós alcançamos dessas nossas conquistas internas. E dentro disso a gente pode já perceber que, como a Jerusa colocou, nenhum ano é perdido. Por mais que tenham brincadeiras de que esse foi o ano perdido, a gente só perde o tempo, só perde essa vida que vai passando se nós não estamos atentos, se nós não aproveitamos. E mesmo em momentos que são tão desafiadores, como essa prova que a humanidade tem enfrentado nos últimos meses, nós temos muitas coisas a aprender. Nós temos muitos ensinamentos a extrair. E se nós conseguimos extrair de tudo isso que nós vivenciamos pérolas de sabedoria que vão despertar mais a nossa consciência e que vão nos fazer perceber até algumas coisas que estavam escondidas dentro de nós e até talvez fora, coisas que não estavam tão visíveis aos nossos olhos, nós podemos ter nos aproximado ainda mais de nós mesmos e nos projetar de forma mais consciente para o futuro que nos aguarda. Então, dentro dessa ideia de como a abordagem da nossa reflexão ela é filosófica, complementando um pouco mais aí que os companheiros já falaram, porque chega no final do ano, a gente sempre vê isso, que o próximo ano, o ano novo, vai ser melhor, mas ele não necessariamente vai ser melhor. O que a gente vai fazer para ele ser melhor? Ou seja, e para a gente definir o que nós iremos fazer, também antes precisa refletir, né? Então, essa ideia da reflexão, como esse exercício filosófico, aí é o aporte da filosofia, que nos auxilia através da nossa inteligência, uma reflexão realmente mais profunda e, a partir daí, tomar consciência de erros e acertos, do que necessitamos ou qual o sentido da vida que queremos percorrer, e aí sim poder empreender ações de forma consciente para poder caminhar em direção aos nossos sonhos. Agora, o que o ano vai nos deparar pode ser coisas mais fáceis, pode ser coisas mais difíceis, pode ser uma pandemia inesperada, e de qualquer forma a nossa ação aí vai ter que ser muito, muito ativa, muito inteligente, para a gente poder aí encarar todas as situações que o próximo ciclo, seja de fim de ano ou outro, possam nos deparar. Bom, quando nós falamos de uma civilização, a gente fala de algo que foi construído em base a valores, a virtudes. Os seus líderes compreendiam a vida através de um prisma mais profundo, através de ideias atemporais, através da regência dos deuses, de Deus, enfim, da natureza, de uma aproximação maior aos segredos, aos mistérios da vida. E em função disso, tinham as escolas de filosofia, havia uma educação formativa de que o ser humano não era só um mero artefato que existia no universo para viver porque sim, para ter as suas experiências porque sim. Não, era uma outra forma de se enxergar o ser humano. Havia uma ligação com o cosmos, com a natureza, com os deuses, e isso era algo natural. Podemos encontrá-lo nas civilizações egípcias, romanas, gregas, nos seus períodos áureos, e isso é algo que nós temos perdido, ou seja, essa memória coletiva, porque as adversidades que nós passamos agora com essa pandemia já foi vivenciada na peste de Atenas, na peste antonina, a mesma coisa ocorreu também nas pestes que aconteceram no Egito, por exemplo, na época de Ramsés II, enfim, isso não é algo novo, porém, talvez nos tenha faltado o registro,
ou seja, uma memorização, uma lembrança do que já aconteceu, para que a gente pudesse refletir melhor sobre o que já passou e vivermos e enfrentarmos melhor essas provas que estamos enfrentando agora. Então, eu gostaria de falar justamente sobre esse aspecto da memória, da importância de uma memória. Por exemplo, uma vez eu estava com um amigo e que estava com outro amigo dele, e eu comecei a lembrar para o amigo do meu amigo de um momento em que estávamos juntos há uns 15 anos atrás, e eu detalhei esse dia. Só que o meu amigo, depois falando comigo em particular, ele disse que não se lembrava desse dia. E aí eu refleti o seguinte, não no sentido de crítica ao meu amigo que não se lembrou, mas eu refleti o seguinte, da importância de eu estar consciente e presente nas experiências para que eu nunca deixasse de refletir e de crescer como ser humano em relação àquilo que eu vivenciei, se errei ou não, mas extrair sempre o melhor. Então eu gostaria que vocês falassem da importância da filosofia não só para refletirmos sobre esse 2020, mas para termos uma memória ativa e consciente em todos os períodos da nossa vida. Bom, eu vejo que a filosofia em todas as épocas sempre aportou muito o ser humano a enfrentar as dificuldades, as adversidades. Nós temos grandes escolas de filosofia, como o próprio estoicismo, que é muito bem conhecido, e vários filósofos estoicos, sejam gregos ou romanos, sempre ensinaram o ser humano a adotar uma atitude muito forte, de muita fortaleza, de uma atitude muito virtuosa. Então, os filósofos do estoicismo ensinavam o ser humano a se comportar de forma apoiados nas nossas virtudes. Porque quando vem assim, dificuldades, adversidades, problemas, a gente quer fugir, não quer encarar, acha que estamos sendo vítimas, isso não poderia acontecer, isso não está certo, ou se reage de forma instintiva ou de forma negativa. E a filosofia fala, não, vamos agir baseada nas nossas virtudes, nos nossos valores. Daí também vem a ideia lá em Platão de valentia, como atuar em função dos nossos valores. Então, as situações de adversidade, elas de certa forma, nos obrigam a extrair um grau de força interior que temos dentro de nós, um grau de fortaleza. Essa que já carregamos com nós. E se a que a gente carrega com nós, ela ainda é pouca, é pequena, a situação adversa vai nos levar, então, a desenvolver mais, ampliar mais essa nossa força interior. De qualquer forma, a gente vai ter que colocar isso para fora. Vamos ter que extrair esses nossos potenciais latentes e colocar aí diante de nós, na frente, como potenciais aí, como forças internas para a gente poder enfrentar aí todas essas situações. E até algo para acrescentar disso que você perguntou, Danilo, que o registro depende da atenção e da consciência, que a memória depende disso. E um dos grandes maus da humanidade é essa falta de memória. Isso acaba fazendo com que a gente repita muitas experiências e cometendo muitos erros muito semelhantes. E passe por um momento como nós passamos esse ano tão desafiador e talvez não aprendamos tantas coisas que podemos aprender. E acabemos, depois que isso passe, passando a viver da mesma forma como nós vivíamos antes. Para um filósofo, isso é algo que é praticamente inconcebível, porque um filósofo sempre quer ser melhor, quer estar sempre aprendendo. E dentro disso, até trazendo como gancho o que o Bernardo acabou de trazer para nós de ensinamento, que a nossa atenção depende do nosso interesse. E geralmente nós nos interessamos por aquilo que nós gostamos. Nós nos interessamos naturalmente por aquilo que nos traz alguma forma de prazer, que nos alegra. E nós, então, registramos de forma mais viva na nossa memória aquelas coisas que nos interessam. Se
nós começarmos a mudar um pouco o nosso ponto de vista, de não só prestarmos atenção naquilo que gostamos espontaneamente, mas começarmos a trazer à tona esses nossos potenciais humanos, o nosso interesse humano de nos vencermos, de nos superarmos, de sermos mais sábios, de enfrentarmos adversidades com força interior. Esse nosso interesse pode fazer com que nós coloquemos mais atenção, mesmo num momento difícil que traz dor e que às vezes uma parte de nós quer fingir que nada aconteceu, fechar os olhos e pensar, não, passou, acabou, essa experiência foi muito dolorosa e eu não quero mais pensar nisso. Mas uma outra parte de nós, que é essa parte que quer se melhorar apesar das adversidades e por causa das adversidades, pode se interessar por isso de uma forma consciente, como o Danilo colocou, e buscando guardar todos esses ensinamentos que a dor pode nos trazer. Tem um filósofo que todos os professores aqui conhecem muito bem, e muitos de vocês que estão ouvindo conhecem, que se chama Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Ele nos ensina que a dor é um veículo de consciência. E momentos dolorosos não precisam ser esquecidos dentro da nossa memória, dentro dos nossos registros. Eles podem ser aproveitados para tirar muitas lições, para que a gente possa ser ainda melhor e talvez até poder, em alguma medida, aliviar o sofrimento dos demais ou sofrer menos em outras oportunidades, talvez semelhantes, que possam aparecer na nossa vida. Eu estava aqui enquanto a Érica enquanto a Érica lembrava aí desse grande sábio oriental, o Siddhartha Gautama, eu estava considerando a mesma coisa, a dor e o sofrimento como veículo de consciência, porque é interessante aí, fazendo um link com a história que o Danilo contou, porque uma coisa é quando uma pessoa, ainda que muito amiga, e um momento que seja especial para nós, aquele momento passou batido para ela, né? O que nós percebemos hoje é que, de certa maneira, a humanidade ela perdeu um pouco essa capacidade de registrar experiências, né, até as experiências dolorosas, para, de certa maneira, ter um plano no futuro quando essa contingência ou outra contingência igualmente dolorosa e igualmente difícil, ela voltar ou tornar a se repetir. E essa relação com aquilo que nós estávamos conversando no começo sobre a questão da consciência, é que justamente o que nós vemos hoje é que não é um indivíduo com falta de memória, consequentemente falta de atenção e consequentemente falta de consciência, né? Hoje a gente percebe que isso é um processo humano muito, muito generalizado. Nós vamos perceber isso nas atitudes nossas, nas atitudes das pessoas que nos cercam, mas infelizmente e tristemente vamos perceber isso na atitude da humanidade. A humanidade meio que perdeu essa capacidade de lembrar os momentos delicados do passado e guardar isso como uma prevenção de que esses momentos podem voltar a se repetir. E algo que talvez seja muito mais triste é que a humanidade perdeu a capacidade de guardar até os momentos gloriosos, né, de históricos de outros povos, para também lembrar que esses momentos, para serem superados, necessitam de união, necessitam de, como é que nós poderíamos dizer, né? Necessitam da participação de todos para, em algum momento, serem abreviados com menos dor possível, com menos sofrimento possível, mas com o aprendizado, com a lição bem apreendida. Ou seja, se nós não lembramos quem fomos, não temos atenção no que somos, no que estamos vivendo agora, é muito difícil que nós consigamos guardar essa experiência, aprender com essa experiência e conseguir projetar um futuro, olhar para onde estamos caminhando. Então, gostaria que vocês falassem agora sobre essa ideia do futuro, né? O que esse ciclo
né? O que esse momento pode nos ajudar a refletir para o futuro? Gostaria de iniciar com uma visão, como você perguntou aí, Pedro, em relação ao futuro, né? É sempre desafiador, enigmático, né? Mas importantíssimo pensar no futuro. E como foi falado aí, a questão da memória, da atenção, da consciência é uma forma ou seja, ter a memória da história, do passado, a consciência do passado, que é a melhor forma de podermos caminhar em direção ao futuro. Gostaria de colocar uma ideia, porque a gente pode pensar assim, imaginar o futuro como uma grande escadaria, ou a situação específica que temos vivenciado, de uma adversidade, de uma pandemia, também encarar, por exemplo, uma diversidade histórica assim também como uma grande escadaria. E às vezes a gente fica com a tendência de querer olhar tudo de uma vez só, enxergar todos os degraus de uma vez só, ou querer dar um passo maior do que a perna. Então a ideia é a gente aprender a olhar degrau por degrau e poder dar um passo de cada vez, tá? E para isso, óbvio, a gente precisa de toda essa experiência histórica atualizada e viver um dia de cada vez, ou seja, aquela jornada de 1000 passos começa um passo hoje, um passo amanhã, em cada momento com consciência, segurança interior e com essa atitude positiva, entendendo que às vezes esses golpes da vida realmente é o que nos faz fortalecer a alma. Um olhar interessante aí, um pouco pegando essa ideia do Bernardo, né? E a imagem que ele trouxe é excelente. Quem já subiu ou desceu alguma escadaria muito grande sabe quando o segredo é não olha toda a escadaria, né? Não olha muito para cima, olha o próximo degrau. E é interessante a gente se dar conta, é uma reflexão filosófica muito interessante sobre o que é o presente, né? Porque o futuro está sempre vindo. Se a gente parar aqui agora, o futuro está sempre vindo, né? Ele está sempre vindo. E a gente tende aí até fazendo uma relação com o que foi mencionado anteriormente sobre a ideia da consciência e da atenção. A gente tende a ter uma dificuldade muito grande de estar no momento presente, ou seja, estar consciente e não estar ou angustiado em relação ao passado ou angustiado em relação ao futuro. Isso foi um tema, inclusive, que quando a gente teve a nossa Semana da Filosofia sobre a felicidade, a gente lembrava um texto de um filósofo, que é o Siri Huck, ele fala sobre a felicidade e ele fala muito disso. Que muitas vezes a gente vai ter uma sensação de infelicidade por uma dificuldade que a gente tem de conseguir estar completamente consciente no momento presente. Então, a gente está angustiado, incomodado ou chateado por coisas que já aconteceram e que a gente agora já aconteceram, ou então a gente está preocupado com o que vai acontecer. E isso vai gerando uma ansiedade, né? E, ao mesmo tempo, essa ansiedade, essa angústia, impede justamente da gente poder olhar com clareza o próximo degrau. Então, talvez um dos pontos, né? O primeiro ponto é conseguir estar em mim mesmo, que é o conceito, é a ideia da consciência ou da concentração, né? Então, é conseguir conquistar um lugar dentro de mim em que eu consigo estar consciente e consigo olhar para os próximos degraus, pode ser 1, 2, 3, sem aquilo me angustiar de tal maneira que aí eu não quero subir os degraus,
E também não ficar olhando para trás e pensando nos degraus que eu deveria ter subido já e não subi ainda. Eu acho que um dos pontos iniciais para a gente lidar com o futuro é conseguir estar no presente. E estar no presente sem querer evitar, né? Porque essa brincadeira que a gente tem feito de vamos apagar esse ano é uma vontade de não ter consciência das experiências que a gente viveu nesse ano. E aí está um grande risco. Porque se a gente não tiver consciência dessas experiências, sejam elas coletivas ou individuais, a gente não vai ter, inclusive, a condição de conseguir olhar para os possíveis próximos degraus que a gente tem pela frente. Então é interessante a gente fazer essa reflexão, esses 3 momentos, né? O passado, o presente e o futuro, e a relação que eles têm e o quanto a gente consegue nos mantermos presentes, conscientes, entendendo quem a gente é, aquilo que a gente está vivendo a cada instante, para garantir que a gente esteja preparado para o que o futuro nos reserva, porque às vezes, como o que a gente tem vivido nesse ano, pode ser algo muito inusitado. E algo para acrescentar a essa ideia que a Jerusa trouxe, de que o futuro é um mistério, a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então, como que a gente faz para projetar o futuro se a gente não sabe exatamente como vai ser esse futuro? A gente projeta o futuro, como os estoicos nos ensinam, projetando de acordo com aquilo que depende de nós. E pensando das coisas que dependem de nós, algo que depende unicamente de nós mesmos, os nossos valores, as nossas virtudes, essa nossa construção interna, os nossos conhecimentos, a nossa compreensão sobre o mundo, sobre as próprias circunstâncias históricas, a nossa compreensão sobre os outros seres humanos, os nossos vínculos humanos, nossas relações humanas. Há muitas coisas que dependem muito mais de nós do que de fatores externos. E, por outro lado, estar muito preparado sempre, como também a Jerusa nos trouxe. Estar consciente, concentrado, completamente presente para perceber o que a vida vai nos trazendo a cada instante, esses eventos inusitados, inesperados que aparecem, e dentro disso, enxergar o que depende de nós dentro dessa circunstância e como a gente pode aproveitar, se a circunstância é boa, se a circunstância é ruim, para que possamos ser seres humanos melhores, para que possamos alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos, da nossa trajetória, desse lugar para onde nós estamos nos direcionando. Penso que também que em relação a a ideia do futuro como algo assim que a gente não sabe o que vai se apresentar exatamente, um elemento importante para a gente se posicionar, aprender a desenvolver é a flexibilidade. Porque se vem situações difíceis, se a gente vai receber muita carga, muita pressão, enfim, temos que ser flexíveis para poder suportar essa carga, por exemplo, de adversidades. Se nós formos rígidos, é como um galho de uma árvore rígido que, ao receber um peso, uma carga, se racha e se quebra. E, além disso, a flexibilidade para podermos aprender a se adaptar às situações que se apresentam. Então, isso é fundamental. É um exercício interior, é uma virtude também que devemos aprender a desenvolver, e a filosofia, sim, nos ensina a desenvolver isso. Essa imagem que o Bernardo trouxe, quando ele falou da flexibilidade, a primeira imagem que veio, e aí ele, na sequência ele falou do galho da árvore, né? E veio a imagem que é do bambu, né? Então se conta, né, da história do bambu, que quando cai a neve ele é flexível, então ele desce até que cai a neve. E se é um galho rígido, né, com o peso da neve vai quebrar o galho. E é interessante a gente observar e encaixando o que a Erika falou na linha dos estoicos, o que depende de nós, né, é que
O bambu, ele tem essa flexibilidade, mas ele tem as suas raízes muito bem assentadas. Então, não é uma flexibilidade de estar ao sabor do vento, mas é uma flexibilidade em base a uma identidade, uma clareza de quem a gente é. Então, aquilo que eu posso garantir é quem eu sou, os meus valores e aquilo pelo qual eu vou viver e pelo qual eu vou pautar a minha vida. A pandemia, o clima, o estado de humor dos outros, nada disso eu tenho controle, né? E aí, se eu tenho essa firmeza, então, como uma analogia dessas raízes, né, do bambu, que seria na sua raiz interna, né, esse ponto interno em que a gente tem cada vez mais clareza de quem a gente é, isso facilita ainda mais que a gente conquiste essa flexibilidade, como o Bernardo está falando. Porque, por outro lado, se a gente não tem esse ponto de referência, a gente pode simplesmente ser uma folha ao sabor do vento. E aí a gente vai ter muitas vezes essa sensação que a gente tem, que é quase como quando a gente está no mar, assim, e aí vem uma onda, e daí vem outra onda, e a gente está, né, tu tá com essa sensação que não, quando é que vai parar isso tudo, né? Se a gente consegue ter esse ponto de referência interna, a gente vai conseguir ainda mais conquistar essa flexibilidade para lidar com esse grande mistério que é o futuro. Porque tem um futuro que a gente pode garantir, que é o futuro de quem eu vou ser. Isso eu tenho como garantir. O restante, bom, como dizem os estoicos, não depende de mim. Então eu tenho que estar preparado para poder lidar com isso. Bom, essa ideia de construção do indivíduo é muito importante porque me lembra muito aquilo que ensinou Michelangelo, por exemplo, o grande escultor do século XVI. Quando perguntavam para ele como ele fazia para extrair aquelas imagens belas das pedras que ele tinha em mãos, ele dizia que não fazia nada. Ele só tirava o excesso, só aparava as arestas. Então, a pergunta que eu vou fazer vai justamente nesse sentido, ou seja, da importância que deve existir nessa construção do indivíduo para que ele se melhore, para que ele não perca a esperança, não só nesse ano de 2020, que foi bem atípico, bem adverso, não é? Mas que esse indivíduo busque sempre essa ideia de não perder a esperança para que ele, de alguma maneira, também contagie a coletividade, porque é um processo dual. O indivíduo se melhorando, naturalmente que a sociedade se melhora também, porque assim como uma gota, quando cai no oceano, ela não deixa de se expandir, um ser humano, quando se melhora, também não deixa de tocar os que estão ao seu redor, não deixa de reverberar. E isso também lembra muito a ideia que Jung nos traz, porque ele diz que quando a sociedade vai mal, ele busca no íntimo de si mesmo aquilo que não esteja em harmonia, ou seja, ele não culpa o coletivo, mas busca em si próprio aquilo que possa ser vicioso, aquilo que possa ser danoso para si próprio e, consequentemente, para o coletivo. Então, eu gostaria que vocês falassem dessa importância do indivíduo buscar se melhorar, não perder as esperanças, para que ele seja também um exemplo para o entorno, para a sociedade em que ele vive. Um dos pontos, Danilo, que me vem quando você faz essa pergunta, a gente observar quando a gente conversa com as pessoas, né? E para nós, como instrutores de filosofia, a gente tem uma oportunidade de conversar com os nossos alunos ou as pessoas no nosso ambiente de trabalho, os nossos familiares. E muitas vezes as pessoas, eu já ouvi essa frase dizendo assim, ó, eu não estou negando tudo que teve de ruim neste ano, porém, para mim, isso proporcionou tal coisa que foi boa. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi isso. Então, sei lá, sejam de famílias que, devido a essa obrigatoriedade de ficar todo mundo em casa, conseguiram ter uma convivência como nunca tinham conseguido ter. Pessoas que tiveram uma oportunidade de, por estar com seus filhos em casa e acompanhando o processo educacional, revisar tudo aquilo que estavam planejando em relação a como iam conduzir a continuidade da educação dos seus filhos. E vários exemplos. Então, acho que o primeiro ponto é, obviamente, não negando tudo aquilo que causou sofrimento, porque não é essa a ideia,
mas observando aquilo que uma circunstância como essa oportunizou eu viver, que eu não viveria se não tivesse essa circunstância. Porque tem muitas coisas que, se não fosse essa circunstância, a gente não teria tido a oportunidade de viver. E isso significa que foram novas oportunidades de entendimento de quem a gente é. Porque novas circunstâncias significa eu ter que lidar com novas situações, com novas ideias, né? E tudo isso abre um espaço, digamos assim, para que a gente possa se conhecer melhor, né? E aí gerando esse caminho que vai em direção a essa ideia de indivíduo que você colocou, que é aquele que busca conquistar cada vez mais coerência na sua forma de vida. Então, a gente tem que conseguir fazer essa mudança de perspectiva, de entender, ok, isso aqui não era algo que eu gostaria de viver, nenhum de nós teria escolhido viver isso. Mas agora que isso está, o que isso está possibilitando eu aprender, eu ver, eu viver, eu conviver, eu reviver, que se não fosse isso eu não teria. E, portanto, isso tem uma oportunidade para que eu possa me aprofundar no conhecimento de mim mesmo e ir conquistando cada vez mais uma caminhada de coerência em relação, de novo, aquilo que eu tenho para mim como valores, como virtudes, como princípios, e o quanto eu consegui, por exemplo, manter disso nessas circunstâncias, né? No momento em que, de repente, eu tenho que ficar 2 semanas preso dentro de casa, o quanto eu consigo manter meu bom humor, o quanto eu consigo manter, não cair numa preguiça ou numa inércia, porque depois também que a gente está tanto tempo preso dentro de casa, a gente já começa a achar incômodo ter que sair de casa e fazer coisas que antes a gente fazia com tranquilidade. Então, tem muita oportunidade, né, nisso tudo que a gente está vivendo. Bom, eu creio que vejo no estudo dos grandes filósofos da história muito do apoio ou mesmo a base, né, para muito do que a Jerusa aqui colocou. E um desses filósofos que me vem à memória é justamente Confúcio, né, que ele colocava justamente que o indivíduo, quando ele busca desenvolver-se interiormente, busca ampliar a sua cultura pessoal, a sua cultura individual, mais e mais ele tem elementos para apoiar a sociedade em que ele vive, apoiar de uma maneira consciente e apoiar com elementos que ele vai descobrindo, que ele vai potencializando dentro de si próprio. Então é muito interessante que momentos como esse que nós vivemos, como bem colocou a Jerusa, né, aparecem essas oportunidades de nós explorarmos aspectos da nossa existência, da nossa vida e do nosso cotidiano que antes nos passavam desapercebidos. Então é muito interessante que a filosofia é um apoio muito nisso, né, Danilo? Porque ela vai nos aproximando de filósofos, de tradições, de outros pontos de vista que nos apoiam em ver ângulos da nossa própria vida, da nossa própria existência, que nós, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, vai passando desapercebido. Então, como você bem colocou, né, essa questão da filosofia como um elemento que nos ajuda a construirmos a nós mesmos, é justamente esse, né? Nós também temos essa oportunidade de ampliarmos a nossa cultura pessoal, os nossos valores interiores, né? Para que na nossa própria vida, quando outros momentos difíceis aparecerem, né? Ou mesmo socialmente, quando outros momentos complicados vierem, outros momentos difíceis vierem, nós podermos responder a isso de uma maneira bastante prática, bastante lógica, bastante inteligente e principalmente, né, com muito coração e com muita humanidade, porque é interessante, mas esses momentos, justamente pelas suas dificuldades, aqueles que têm a oportunidade de aportar
dessa maneira, né, de uma maneira humana, consciente socialmente, acabam se tornando exemplos e modelos para outros que muitas vezes não percebem essa possibilidade, né? Mas isso só é possível, lógico, né, se em todos os momentos da nossa vida, na verdade, nós dedicarmos um tempo bastante significativo, não é muito tempo, né, mas um tempo significativo nessa arte maravilhosa de construirmos a nós mesmos. É sempre, a vida é uma questão de postura e ponto de vista, onde a gente está olhando. Porque todas as circunstâncias, todos os momentos sempre vão ter os pontos bons, que a gente considera bons, e aqueles que a gente considera ruins, aqueles que nos geram desconforto. Então, quando nós aprendemos a focar naquilo que nos ajuda em relação a essa construção interna, isso vai fazendo com que a nossa vida fique até um pouco mais leve. A gente passa a não enxergar mais tudo como uma punição que a gente está recebendo, um problema que aparece. Mas talvez a enxergar até os momentos ruins e desafiadores e atípicos como grandes oportunidades. Porque se por um lado, como a Jerusa e o José Roberto colocaram agora, se por um lado foi um ano sofrido, se por um lado houve muita dor, houveram muitos momentos dolorosos, também afloraram em muitas pessoas que eu observei aí, por todos os lados, e isso, a filosofia vai trazendo um aporte para enxergar de forma muito mais clara, inclusive isso, aflorou muita generosidade de pessoas que talvez não enxergavam a oportunidade de serem generosas, e ao verem o sofrimento de forma tão evidente, começaram a se movimentar para poder ajudar em alguma medida, para poder fazer isso que o Danilo colocou, poder fazer a nossa parte em relação ao coletivo. Porque também depende um pouco de cada um de nós essa construção coletiva, como humanidade, como sociedade, enfim, esses conjuntos humanos têm uma parcela de responsabilidade de cada ser humano que está inserido nele. Então, essa oportunidade desafiadora e todas as oportunidades que a gente pode até mudar um pouco o nome que a gente dá, em vez de chamar de dificuldade, de problema, a gente chamar de provas, chamar de desafios, chamar de aventuras que a vida nos traz, de certa forma. E quando a gente olha desse outro ponto de vista, com essa outra postura, a gente também começa a despertar uma inteligência que tem a ver com essa flexibilidade que o Bernardo e a Jerusa colocaram, de se adaptar às circunstâncias com flexibilidade e perceber por onde é possível encontrar uma saída, uma solução muito mais criativa, que talvez não aparecesse se não tivesse um desafio desse tamanho. Quantas novidades não apareceram agora na pandemia? Muitas oportunidades foram sendo geradas e foram sendo aproveitadas por quem soube não só ver tudo como uma dificuldade, não só sofrer, mas também ter uma postura ativa para enfrentar as circunstâncias, construir a si mesmo e trazer algo de bom para que, como humanidade, a gente possa enfrentar esse problema que, independente de onde iniciou, independente de por que surgiu, de alguma forma concerne a todos nós. Todos nós que estamos de alguma forma afetados pelo que está acontecendo, temos alguma parcela de responsabilidade, podemos fazer a nossa parte. E se a gente pode ser mais generoso, se a gente pode ser mais inteligente, se a gente pode aprender a valorizar mais os laços humanos, valorizar mais a família que talvez agora esteja muito distante e a gente tenha que passar o fim do ano se vendo virtualmente, valorizar muito mais tudo isso que talvez nós tínhamos, mas não percebíamos o quanto era importante, já valeu. E talvez a gente possa até agradecer esse ano que passou por todos os seus ensinamentos, por ter, de alguma forma, apesar de ter trazido dores, também ter tocado profundamente o nosso coração e nos feito valorizar muitas coisas que talvez sejam as mais importantes. Talvez o mais importante não sejam as coisas externas,
mas sim essas coisas internas e o quanto de bons sentimentos, de bons pensamentos nós conseguimos expressar através de nós e em direção a todos os demais. Bem, pessoal, então caminhando para o final do nosso podcast, e já agradecendo a todos vocês, gostaria então que vocês trouxessem algumas virtudes que vocês desejam que os nossos ouvintes e nós mesmos vivamos em 2021. Bom, sempre muito bom falar de virtudes. Queria colocar 2 virtudes. Uma, primeira, trazendo essa ideia que o segredo, o fundamental aí é ser realmente quem somos, em essência, diante de qualquer situação, seja boa ou ruim. Então aí, gostaria de oferecer a virtude da autenticidade. E a outra virtude é a força de vontade. Baseado aqui nessa obra filosófica oriental Bhagavad Gita, que diz o seguinte: é certo que os instintos são poderosos, porém mais poderoso que o instinto é a mente, mais poderosa do que a mente é a nossa força de vontade. Bom, o ser humano sempre precisa de muitas virtudes, né? E esse ano nos exigiu, né? E aí, se a gente lembrar da palavra, que a palavra virtude, o radical é vir, né? Que tem a ver com força. A gente vai falar da virtude como essas forças, né? Que são necessárias como ferramentas, como armas. E o que eu gostaria de desejar e oferecer para todos é muito discernimento, para conseguir ter essa clareza de saber o que realmente é válido do que não é. E também muito amor, porque se tem algo que ficou evidente nesse ano, é o quanto a humanidade precisa de amor, o quanto nos inspira quando a gente consegue ver as pessoas oferecendo amor, seja na forma dos profissionais da saúde, né, que ofereceram muito para cuidar de todas as pessoas que adoeceram, seja entre as pessoas, os vizinhos que fizeram coisas para se ajudar, seja entre as pessoas que fizeram trabalhos sociais, né, de arrecadar, de ajudar as pessoas que não tinham recursos, seja às vezes num prédio a gente se dispor a fazer as compras para um vizinho que está doente e que não pode sair de casa. A gente teve muitas expressões da capacidade que o ser humano tem de oferecer amor e de quanto e quanto é inspirador para nós quando a gente observa isso, percebe isso, né? Então, o meu desejo e a minha busca para o próximo ano é de cada vez mais discernimento e cada vez mais amor, para que a gente possa se construir como, não só individualmente como seres humanos, mas como humanidade mesmo. As virtudes que eu ofereço são amor vezes 2, porque amor nunca é demais. E na hora que você perguntou, eu pensei na mesma virtude, pensei, não vou mudar. Porque o amor é muito importante, esse ano ficou muito mais visível, como a Jerusa colocou. E essa força que nos leva em direção à união com todos os outros seres humanos e aos animais, aos vegetais, à natureza, sempre é muito bem-vinda. O amor às pessoas e o amor à própria sabedoria. E a segunda virtude que eu ofereço é a coragem. A coragem como esse agir com o coração, principalmente dentro desses momentos adversos. Saber ter o valor de seguir sendo quem nós somos, expressar o melhor de nós em qualquer circunstância que apareça à nossa frente e sempre colocar o nosso coração. Bom, a virtude que eu gostaria de deixar e compartilhar com todos que nos ouvem seria a virtude da união, porque esse ano mostrou, tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista negativo, que as dificuldades elas se superam
de uma maneira mais tranquila quando há união entre as pessoas, né, os grupos, a sociedade, a humanidade como um todo. Porque esse ano foi muito interessante que a gente viu um evento que acabou afetando toda a coletividade humana. E em algum momento, aqui antes, ali depois, foi pedido a união das pessoas para superar dificuldades. A gente percebe que em alguns lugares aconteceu, em outros lugares não, a resposta não foi tão rápida. Enfim, N situações. Mas pelo menos o que fica muito evidente é essa questão de que quando existem pessoas que se unem em prol de elementos comuns, né, pessoas que conseguem se entender para além dos particularismos, as coisas se sucedem de uma maneira mais tranquila. Eu tenho até um exemplo de alguns jovens que estudam, fazem filosofia conosco, que trouxeram que, por exemplo, o processo pandêmico aqui no Brasil começou a partir de março e que só foram ter aulas organizadas assim pelas suas faculdades lá para o mês de agosto e setembro. E algo que aconteceu assim em todas as nossas escolas de Nova Acrópole foi que 1 semana, 2 semanas foi o suficiente para que nós nos adaptássemos, né? Ou seja, todos os professores, todas as pessoas que fazem parte, se de alguma maneira já foram tomando as iniciativas necessárias para que as coisas voltassem às aulas, às palestras, às conferências, às atividades adaptadas, né, ao meio virtual, tivessem continuidade normal. Então nós percebemos que nós temos uma experiência filosófica não criada, não original, mas baseada no ensinamento de todos os grandes filósofos, que quando as pessoas estão imbuídas de elementos, de ideais comuns, de sonhos comuns, colocam as dificuldades e as particularidades de lado, as coisas podem acontecer de uma maneira muito mais pronta, né, beneficiando a todos igualmente. Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Pedro e eu agradecemos a presença de todos. Érica, Jerusa, José Roberto e o professor Bernardo Norá, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada a todos por refletirmos juntos sobre o ano, sobre o futuro, e nos encontramos logo em breve. Bom, muito obrigado por poder estar junto aqui com esses filósofos, a gente podendo dialogar e compartilhar um pouco, não só do nosso aprendizado, mas também desses ensinamentos, né, que tem pautado muito daquilo que a gente tem se dedicado a viver. E aproveitar para desejar para todo mundo que o ano de 2021 continue sendo um ano de crescimento e de desenvolvimento, acima de tudo. E que a gente possa estar preparado para o que quer que seja que esse ano vá nos trazer. Se estamos bem pautados em nós mesmos, o ano de 2021 vai ser um bom ano, mesmo que tenha desafios. Obrigado a todos por poder compartilhar todos esses ensinamentos. Realmente foi um diálogo bastante proveitoso. A gente sempre sai um pouco melhor do que chegamos. Obrigado, Danilo. Obrigado, Pedro. Foi muito agradável compartilhar momentos tão especiais com vocês e com os nossos companheiros aqui, professores como nós, e também com todos que nos ouvem. Bem, pessoal, então um excelente ano a todos. E para aqueles que quiserem conhecer o programa do curso de Filosofia à Maneira Clássica de forma completa, podem acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Para dúvidas, sugestões e informações em relação aos nossos podcasts, podem nos contatar através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Um bom ano novo a todos e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sinfonia número 8, Allegro Vivace.